Você sabe o que significa o termo janela 10 por 40? Né? Você sabe quais são os países da face da Terra, do planeta Terra, onde o evangelho praticamente é impenetrável? Hein? Pessoas que nunca ouviram a falar de Jesus. Então, hoje nós vamos nessa videoaula de número 10, o título que diz: o desafio da janela 10 por 40. Né? Então, o que é a janela 10 por 40? A janela 10 por 40 é uma porção de terra, tá? Que compõe o continente europeu, o africano e o asiático. São partes desses continentes dos quais o evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda não chegou, ainda está lá de uma certa forma impenetrável. Muita gente, uma maior parte da população mundial, ainda não ouviu falar de Jesus, tá? A leitura bíblica em classe está lá em Éfeso, capítulo de número 6, versículo 10 ao 20. Vou ler aqui 2 versículos só, que diz o seguinte, o versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, essa lição ela é composta de 3 pontos, bem esquematizada, para que nós possamos, de certa forma, entender como está a situação mundial, o que nós devemos fazer, qual o nosso alcance. Você pode até dizer, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho condição de fazer nada. Todos nós temos condição de fazer alguma coisa em prol da evangelização mundial, tá? Não diga que você não tem condição. Todos nós, aquele que não pode contribuir financeiramente, ele ora, né? Ora, tá? E aquele que tem um chamado, esse vai. Então, tem os que oram, os que contribuem e os que vai. Então, essa é a nossa missão. Meus irmãos, a janela 10 por 40, nós podemos até dizer que é um quartel-general do inimigo, tá? Do inimigo que compõe 67 países, né? 67 países totalmente fechado, totalmente atravancado de uma certa maneira que o evangelho não pode entrar. Mas todo aquele que tem um chamado de Deus, o Senhor dá habilidades das quais ele desbrava e leva o evangelho a esse local. O primeiro ponto diz o seguinte: uma batalha espiritual chamada janela 10 por 40. Ou seja, uma batalha espiritual, ou seja, é uma guerra espiritual. Se é uma guerra espiritual, nós temos que usar o quê? Armas espirituais, né? Meios espirituais. Mas quais os meios espirituais dos quais nós temos que levar para adentrar, furar esta barreira que impede do evangelho entrar? Bom, a guerra espiritual foi o que o apóstolo Paulo falou lá no capítulo 6, no versículo 12, da leitura bíblica em classe, que ele diz o seguinte, que, portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós temos que cada dia ter uma intimidade com o nosso Deus para que Ele possa nos capacitar espiritualmente para adentrar a esses locais impenetráveis. Ou seja, é um desafio, né? Dessa lição, a palavra-chave é desafio. É um desafio que todos nós temos que enfrentar para fazer o ID de Jesus, para fazer parte da grande comissão de desbravadores, de propagandistas do reino de Deus. O segundo item do primeiro ponto. Nessa batalha devemos usar armas espirituais. Que armas espirituais são essas, como eu já tenho falado? Veja bem, você não pode entrar num país desse com a Bíblia na mão, vestidinho de paletó, uma gravata, ficar numa praça pública, como nós fazemos aqui no Brasil, e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não, você tem que ser um estrategista. Eu estava ouvindo muito bem, agora recentemente, na nossa igreja local, aqui na Pacatuba, na sede,
um missionário, e ele falando os métodos que são usados para a propagação do evangelho. Ou seja, profissões que nós já temos estudado em lições anteriores. Ele falando de um certo missionário que passou 3 anos ensinando inglês para uma família lá no Egito. Com 3 anos foi que ele veio manifestar que a fé que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. Outro episódio que esse missionário contou é que o missionário se chegou a pessoa da localidade da qual ele estava e foi para uma academia conviver com aquela pessoa naqueles momentos até ter a oportunidade de falar do Jesus transformador, do Jesus salvador, do Jesus que veio reconciliar a humanidade com Deus. Então, isso dá-se o nome de estratégia. Nós temos que usar muitas estratégias. Aqui no Brasil também nós temos que usar muitas estratégias. Uma das estratégias boas é o alcance social, principalmente nas periferias do nosso país, que tem tantas pessoas nessa cidade. Item de número 3, enfrentando a batalha espiritual na janela 10/40. Olha, meus irmãos, não é fácil você realmente estar no local desse, do qual, quando você é descoberto que é um propagandista da fé, que uma vez foi dada aos santos, a sua vida corre risco. Então, é uma batalha realmente espiritual. Você tem que ter uma preparação espiritual, porque são ainda 67 nações que estão marcadas pela pobreza extrema. Pode prestar atenção, se você fazer um levantamento, as nações que compõem essa janela 10/40 são nações que estão escravizadas, são nações que estão empobrecidas de uma maneira terrível. Então, por quê? Porque lá eles não têm a proteção do Altíssimo, eles estão sob um jugo de Satanás. Então, o trabalho que enfrenta um missionário nessa região é muito árduo, é preciso. A igreja que o enviou está clamando por esta vida dia e noite. Todas as horas que você direcionar a sua oração, você tem que lembrar dos missionários que estão nesse local, nessas nações que compõem a janela 10/40. Segundo ponto, principais desafios da janela 10/40. Primeiro item, a necessidade humana. Pessoas extremamente necessitadas. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que pedir o direcionamento divino para podermos conviver com essas pessoas, para suprir um pouco das suas necessidades, aliviar um pouco das suas mazelas, tá? Sendo que, no item aqui de número 2 do ponto 2, diz assim, o desafio da perseguição. Ao fazer essas coisas, o missionário corre o risco da perseguição. Por quê? Essas pessoas das quais domina essas nações, governa essas nações, são pessoas inescrupulosas, são pessoas que não têm coração, são pessoas que tratam os subordinados como um subpovo, como pessoas de segunda classe. Isso faz com que nós venhamos, irmãos, a ter uma grande atenção para o nosso país, porque nós temos aqui um país maravilhoso. O Brasil é uma das nações mais maravilhosas do mundo para a pregação do Evangelho. Só que nós temos que estar sob alerta, nós temos que estar vigilantes para que o nosso país não venha ser tomado por essas pessoas inescrupulosas que não têm um sentimento espiritual nem humanista, para que não venha mudar esse cenário que nós vivemos aqui. A igreja tem que aproveitar mais do que nunca essa oportunidade que nós temos aqui no nosso país de apregoar o Evangelho, porque nós sabemos como está a situação dessas pessoas
que vive nesses países que compõem a janela 10 por 40. São pessoas totalmente no estado mesmo miserável no sentido da palavra. Sim, vive abaixo da linha da pobreza em todos os extremos que você pode imaginar. Você começa a imaginar, meu Deus, aqui tem miséria. Não, se você começar a imaginar como vivem as pessoas que compõem os países da janela 10 por 40, você vai ver como é o estado lastimável dessas pessoas em todas as áreas, econômica, espiritual, sociológica, tá? Saúde, meu Deus do céu, é uma coisa de cortar coração. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, dessa conscientização, desse despertamento espiritual, para que nós possamos ver como a nossa nação é maravilhosa, como aqui o nosso país é maravilhoso. Então nós temos que aproveitar esse momento maravilhoso que nós vivemos aqui no nosso país e ajudar os nossos irmãos que estão nessas nações. Terceiro ponto, estratégia para alcançar o país da janela de 10 por 40. Comentarista coloca aqui, o primeiro, orar, né? Orar, você todas as vezes, você não pode esquecer. Todas as vezes que você for levantar a sua voz ou nos seus pensamentos em oração a Deus, você apresentar, Senhor, olha para aquela nação, olha para aquele povo que está escravizado pelo inimigo, aquelas pessoas que não têm ainda um direcionamento, pessoas que não têm uma revelação da tua palavra, porque lá está fechado, não se pode entrar. Levanta homens e mulheres determinados para que possa fazer essa evangelização. Tá? Estão orando. Tá? Segundo item, evangelização por meio de ação social. Tá? Evangelização por meio de ação social. Se o estado sociológico daquelas pessoas é um estado miserável, então o meio... Como a gente não pode chegar numa nação daquela? Vestido de paletó e gravata com a Bíblia na mão e pregando nas praças? O que nós vamos fazer? Vamos ganhar a confiança daquelas pessoas, ajudando elas nas suas mazelas. Porque fazendo assim, você vai levar aquelas pessoas a entender que o Jesus da Bíblia é um Jesus amoroso, é um Jesus que transformador, é um Jesus que não é rancoroso, é um Jesus que não maltrata, é um Jesus que traz paz, que traz alegria, tá? Então, o terceiro item, também dentro desse contexto da evangelização, ação médica missionária, tá? Existe até muitas organizações aí que são os Médicos Sem Fronteira. Você que Deus lhe deu a oportunidade de você se formar em medicina, faça parte desses grupos voluntários para essas nações e você vai levar o evangelho transformador, porque nós temos que ver que as pessoas não precisam só da cura física, elas têm uma alma, elas precisam de encontrar com seu Criador. Foi por isso que Deus veio aqui na terra, que é o Emanuel, que é Jesus, o Deus conosco, para reconciliar novamente os seres humanos com Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, temos que usar todas as estratégias que nós temos em mão, dispomos para a evangelização desse planeta chamado Terra, inclusive essas nações que faz parte da janela 10 por 40, tá? Quero fazer agora, aproveitar a oportunidade de dar o exemplo, fazer uma oração por esses irmãos que estão nas nações que compõem a janela 10 por 40. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós elevamos as nossas vozes a Ti, Senhor, depois que trouxemos aqui essa videoaula falando sobre a janela 10 por 40, Senhor. Pai, que compõe nações, 67 nações que estão escravizadas pelo inimigo, que tem dificuldade da Tua palavra entrar. Nesse momento, intercessoriamente, nós estamos pedindo a Senhor que o Teu poder
possa adentrar, Senhor, de uma forma sobrenatural sobre essas nações, fazendo com que o teu evangelho possa ser apregoado. Levanta, Senhor, homens, mulheres cheios do teu espírito, que possa guerrear uma guerra espiritual com ousadia, com, Senhor, com intrepidez, com, Pai, com autoridade vinda da tua parte. É o que nós te pedimos, Senhor, sabendo que o teu amor também, Senhor, alcançou a tua morte no Calvário, também, Senhor, foi para esses irmãos que está nessas nações que compõem a 10 por 40. Então, Pai, sê propício a esse povo em nome de Jesus. Amém.